hoje a gente vai entrar num assunto que é muito bacana, que é determinando a intensidade do treinamento. Várias variáveis influenciam na questão da intensidade do treinamento, a cadência de movimento, tipo de ação muscular que a gente vai selecionar, a carga utilizada, várias coisas. Mas os estudos têm nos mostrado e têm nos indicado, eu vou apresentar esses estudos para vocês, que a questão da determinação da carga hoje mudou muito, determinar a intensidade mudou muito. Há não muito tempo atrás, e até hoje, na verdade, para as pessoas que não estão muito adaptadas a ler muitos artigos científicos, as pessoas imaginam que a intensidade está relacionada exclusivamente com a carga, com o peso utilizado. Inclusive no vídeo anterior da percussão eu falei um pouquinho para vocês de zonas de hipertrofia e tal, mas eu falei que hoje já não é bem assim, que é o que a gente vai ver nesse vídeo. E por que não é bem assim? Porque se viu em vários estudos, não foi nenhum nem dois, vários estudos, então essa informação ela já está bem determinada, ela já está bem consistente, que um treino intenso é um treino onde tu te esforçou de forma máxima, perfeito? O que eu quero dizer com isso? Há pouco tempo atrás, uma pessoa que utilizasse uma carga, por exemplo, para 20 repetições, que não é uma carga tão importante, as pessoas falariam que aquele treino não foi intenso. Deixa eu fazer um raciocínio com vocês, ver se faz lógica para vocês. Vocês que fazem, prescrevem e praticam o treinamento. Se tu pegar você mesmo, pega uma carga para 20 repetições e bota aquela carga e faz aquela carga, por exemplo, num agachamento. Mas tu bota a carga realmente para 20 repetições. Uma carga onde tu não consiga nem te esforçando de forma máxima a fazer 21 repetições. Aquele treino não vai ser intenso. Então eu vou fazer lá 18, 19, 20 e não consigo fazer em 21. Mesmo com uma carga que não seja tão importante. Aquele treino não é intenso. Vamos fazer um outro raciocínio. Agora eu vou te colocar uma carga pesada. Uma carga para 5 repetições, para 3 repetições, que é uma carga bem importante. No agachamento eu coloquei uma carga para ti, isso faz 1, 2, 3 repetições. Terminou o treinamento. Na verdade, se eu te perguntar, tu faria mais repetições? Eu faria. Quantos tu acha? Eu faria até umas 8 ou 10. Qual treinamento que vocês acham que foi mais intenso? Um treinamento com uma carga mais baixa, onde ele foi até o limite dele, fez 20 repetições e não conseguiu fazer 21? Ou um treinamento onde utilizou uma carga mais alta, mas ele conseguiria fazer quase 3 vezes o número de repetições com aquela carga que ele fez e com aquele número de repetições que ele fez, como o exemplo que eu te dei. Colocou uma carga pesada, fez 3 repetições e parou e conseguiria fazer 8 ou 9 repetições com aquela carga pesada, que é uma carga mais pesada do que ele consegue fazer 20 repetições, obviamente, porque para fazer 20 repetições a carga tem que ser mais baixa. Mas qual treinamento é mais intenso? Qual treinamento foi mais intenso? Um treinamento máximo de 20 repetições ou um treinamento de 3 repetições onde ele conseguiria fazer 8 ou 9? Então, os estudos têm mostrado que essa interpretação mudou, que os resultados, quando tu trabalha até o teu limite máximo de repetições, são bem consistentes, muito mais consistentes do que quando tu trabalha com uma carga submáxima, mesmo que seja uma carga mais importante. Uma carga mais importante, tu não leva aquele exercício no esforço máximo, o resultado hipertrófico para hipertrofia, que é o nosso módulo aqui, é hipertrofia. Agora eu não vou falar tanto em ganho de força, vou falar mais em hipertrofia. Parece que sim, o esforço máximo é o mais indicado, mesmo que a carga não seja a carga mais alta. Mas a gente vai entrar com mais detalhe nessas variáveis. E agora começa a ficar a beleza a prescrição do nosso trabalho, da nossa carreira que a gente escolheu. Porque são tantas variáveis que, se a gente manipular elas da forma correta, a gente gera tanto resultado para o nosso cliente, com tão mais rapidez e de forma tão mais segura, que é uma arte. Na verdade, a prescrição de treinamento é uma arte, por isso que a gente tem que ser tão valorizado, porque realmente, a gente entendendo todas essas variáveis que a gente vai ver agora aqui, a gente entende que a coisa é uma arte, é um jogo de xadrez, é uma coisa linda, e que se tu souber fazer, o resultado é maravilhoso, é espetacular e muito mais seguro, de forma muito mais rápida. Mas vamos a eles então. Dentro da questão da determinar a intensidade,
vários fatores influenciam. A cadência do movimento, que seria a velocidade de execução, influencia. A ação muscular influencia, se tu vai enfatizar mais a fase concêntrica, que para quem não sabe é quando tu contrai um músculo aproximando a origem da inserção. Ou se tu vai usar a contração isométrica, que é quando tu contrai um músculo, mas não movimenta aquela articulação. Ou uma contração excêntrica, que é quando tu contrai o músculo afastando a origem da inserção. Por exemplo, tu está fazendo uma rosca bíceps, a descida é a fase excêntrica. Qual ação muscular gera mais hipertrofia? A gente vai ver logo em seguida. Intervalo de descanso. O intervalo de descanso entre as séries influencia. O intervalo é importante tu controlar esta variável, a gente vai ver logo em seguida também. E a carga ideal, que é para muitos o mais importante na questão da intensidade, que a gente vai ver que realmente é importante, mas muitos estudos consistentes mostram que esta questão está mudando, que essa periodização, que essa prescrição está mudando e que a coisa hoje não é igual ao que foi há 5, 10 anos atrás, principalmente para quem está atualizado na questão dos artigos científicos. Cadência de movimento. Eu trouxe aqui para vocês 5 estudos, perfeito? De novo, um estudo do Schoenfeld, que é um dos maiores pesquisadores na área de hipertrofia, de musculação que existe hoje. Um estudo recente, de 2015. O que ele sugere? Nesse artigo científico dele, foi um artigo científico que ele fez, foi na verdade uma meta-análise. O que é uma meta-análise? Ele pega uma série de estudos sobre um determinado assunto, analisa aqueles estudos, utiliza os estudos que estão dentro dos padrões que ele estabeleceu de controle para a inserção desse estudo nessa pesquisa de meta-análise e faz um resumo. Uma meta-análise é um resumo do que a ciência está nos mostrando hoje. E esse estudo do Schoenfeld de 2015 foi voltado para fisiculturistas, bodybuilders, então para pessoas que realmente querem e se preocupam com ganhos importantes de massa muscular, que é o nosso módulo aqui, que é o módulo de hipertrofia. O que ele sugere? Ele sugere que as repetições para contração concêntrica, que é aproximar a origem da inserção, fiquem entre 1 e 2 segundos e que tu trabalhe de forma mais lenta a contração excêntrica. Então tu demora de 2 a 3 segundos para a fase excêntrica. E por que isso? Porque os estudos têm indicado, estudos têm mostrado que a lesão muscular, aquelas microlesões que vão gerar dano muscular e consequentemente hipertrofia, supercompensação e hipertrofia ocorrem de forma mais importante na fase excêntrica. Mas esse não é o principal detalhe pelo qual ele pede que fique mais tempo nessa fase. O principal detalhe é o seguinte, que em média as pessoas têm 50% a mais de força na fase excêntrica que na concêntrica. Por exemplo, uma pessoa que aguenta no bíceps 10 quilos subindo, aguentaria 15 quilos descendo. Perfeito? Então, a pessoa, de forma geral, é 50% mais forte na fase excêntrica. Então, se ela é mais forte nessa fase excêntrica, então aquela carga, porque tu não tem como, na maioria dos casos, já existem equipamentos que fazem isso, mas a maioria dos equipamentos, os equipamentos tradicionais que a gente encontra aqui nas academias do Brasil, a carga que tu colocou, ela vai permanecer constante na fase concêntrica e na fase excêntrica. Então, se a gente é mais forte na contração excêntrica, 50% mais forte, mas o peso não se altera, então na fase concêntrica aquele esforço é grande, porém na fase excêntrica aquele esforço não é tão grande. Não é tão grande porque a gente é mais forte naquela fase. Então uma das formas de tu aumentar a intensidade da fase excêntrica sem acrescentar mais peso, que hoje os equipamentos disponíveis no Brasil na sua grande maioria não permitem isso, uma das formas de tu aumentar a intensidade, já que
esta é a fase que a priori te gera mais hipertrofia, é fazer de forma mais lenta. E como atletas de bodybuilder, fisiculturistas, realmente são preocupados, é muito importante que eles ganhem volumes importantes de massa muscular, para que tenham um volume bonito, um volume proporcional simétrico. Para eles é realmente importante valorizar a fase excêntrica, e é exatamente por isso que se fica mais tempo nela. Por isso que muitos treinadores orientam o seu atleta ou o seu cliente a fazer de forma lenta a fase excêntrica. Por quê? Porque a gente sabe que naquela fase a gente é mais forte, no caso 50% em média, e que se a gente passar rápido por ela, a gente não vai aproveitar todo esse benefício, até porque a carga relativa carregada na fase excêntrica é menor, já que a gente não consegue acrescentar carga durante a execução. A gente não consegue, por exemplo, tirar carga na fase concêntrica, acrescenta na excêntrica, tira na concêntrica, acrescenta na excêntrica. Na esmagadora maioria dos equipamentos que existem no Brasil. Em alguns já existem, como eu falei, alguns equipamentos que alteram isso, mas isso não é assunto para agora. Continuando. Esse estudo de Shepstone de 2015 foi também bastante interessante, porque ele treinou durante 8 semanas pessoas com velocidades lentas e rápidas. E o que viu? Eles viram que pessoas... ele fez contrações concêntricas, rápidas e lentas, contrações excêntricas, rápidas e lentas. E ele viu que o grupo que teve a maior resultado hipertrófico, que é o nosso módulo aqui, hipertrofia, foi no grupo que deu mais ênfase na fase excêntrica e de forma lenta. Então, continuando aqui, a cadência de um movimento parece que fazer exercícios de forma lenta parece ser mais interessante, principalmente na fase excêntrica, que é o que a gente viu também nesse estudo de cima. Já nesse outro estudo do Farten de 2003, ele também comparou da mesma forma como o estudo anterior. Ele comparou o grupo que fez concêntrica rápida, concêntrica lenta, excêntrica rápida e excêntrica lenta. E nesse estudo, o grupo que trabalhou de forma rápida a excêntrica teve maior resultado hipertrófico. Então, qual é qual é a peculiaridade deste estudo? É que, de novo, a fase excêntrica está incluída na questão de ganhos de hipertrofia. Então parece que realmente a fase excêntrica é uma fase que a gente tem que prestar atenção, tem que se atentar a ela, tá? Eu esperaria que a fase excêntrica lenta tivesse o melhor resultado nesse estudo, entretanto não ocorreu o que eu esperaria, mas deu uma peculiaridade de acontecer na fase excêntrica. Já no estudo de Nogueira, é um estudo interessante, por quê? Porque ele fez com idosos, trabalhando com cargas de 40% a 60% do 1RM, da força máxima. O que aconteceu? O grupo fez concêntrico rápido, um outro grupo fez concêntrico lento. Então não teve controle sobre a excêntrica, que foi o que a gente viu nos estudos ali de cima. O que se verificou? Que ambos os grupos tiveram ganhos de massa muscular e força importantes. Perfeito? Só que para esses idosos, o grupo que fez o concêntrico rápido teve mais resultado que o grupo que fez concêntrico lento. O grupo que fez concêntrico rápido para reto femoral, para massa muscular, para hipertrofia de reto femoral, ganhou 11,3, enquanto o grupo que fez concêntrico lento ganhou 5,5. Já no bíceps, na massa muscular do bíceps, o grupo que fez concêntrico rápido ganhou 14,35%, o grupo que fez concêntrico lento ganhou 6,7%. Então foi bem consistente o ganho de hipertrofia no concêntrico rápido comparado ao concêntrico lento. E por que isso aconteceu? Por quê? Agora vamos esquecer um pouco da explicação do excêntrico, porque agora a explicação é completamente diferente. Na fase concêntrica, como eu falei, a gente aproxima a origem da inserção. E é até uma sugestão que eu dou para vocês. Quando a gente vai trabalhar com idosos, muitos deles não suportam
principalmente psicologicamente, cargas muito importantes. E a gente sabe que com o passar do tempo existe uma perda de força, uma perda de massa muscular, e principalmente essa perda ela ocorre com fibras tipo 2, que são aquelas fibras maiores, de mais força, de mais potência. Tá? Então, como essas fibras são as fibras que mais se perde com o passar do tempo, até por isso que muitos idosos perdem o equilíbrio, porque eles perdem a potência, eles perdem a velocidade de contração muscular, velocidade de reação. Então, qualquer desequilíbrio, eles não têm velocidade para reagir àquele desequilíbrio e acabam caindo. Então, para essas pessoas é fundamental, é muito importante que elas tenham uma boa força muscular, uma boa hipertrofia, mas principalmente uma boa velocidade de contração muscular, uma boa potência. E como é que se consegue um bom trabalho de potência? Aumentando a velocidade de contração muscular, principalmente na fase concêntrica. Outra questão, nessa fase concêntrica, como esses idosos muitas vezes não conseguem trabalhar com cargas muito importantes por uma questão de limitação, ou por até um histórico de lesão, ou por não ser tão tolerantes à dor de uma carga maior, trabalhar com potência para esse tipo de público é muito interessante, porque tu não precisa trabalhar com uma carga tão alta, como nesse próprio estudo ele trabalhou com cargas entre 40% e 60%, se eu não me engano, 40% e 60%, só que ele estimulou um grupo a fazer de forma rápida, outro lento. E o grupo que fez de forma rápida teve mais resultado, aliás, muito mais resultado. Por quê? Porque provavelmente, como fez de forma muito rápida, estimulou essas fibras tipo 2, que eram fibras que ele já tinha perdido ou estava perdendo com o tempo, então ele teve um ganho muito mais importante. Até como essas fibras tipo 2 são as fibras maiores, de maior força, de maior hipertrofia, provavelmente foi por isso que ele teve esse resultado tão importante. Então eu sugiro que realmente a gente, para idosos, trabalhe realmente pelo menos uma boa parte do treinamento um trabalho de potência, que seria um trabalho de velocidade de contração muscular, que na fase concêntrica a gente consegue de forma bastante interessante. E o último estudo que eu selecionei para vocês, do Mundo de 2005, daí pegando um público iniciante, e neste público iniciante ele pegou um grupo, ele orientou a trabalhar de forma lenta, outro grupo ele orientou a trabalhar de forma moderada e outro grupo de forma rápida. E o que ele viu? Que a hipertrofia foi similar nos três grupos, tanto no grupo rápido, quanto moderado, quanto lento. O que a gente pode tirar o resumo desses estudos sobre cadência de movimentos, sobre essa variável importante que é a cadência de movimentos? Iniciantes. Parece então que para iniciantes não faz muita diferença. E por que não faz? Por alguns motivos. Porque o ganho de hipertrofia inicialmente não é importante no iniciante, porque o ganho importante que acontece nas primeiras sessões ou nas primeiras semanas de treinamento são ganhos de força, são adaptações neurais. Então, quando um estudo vai comparar ganhos de hipertrofia, como ele é iniciante, essa hipertrofia ela não é consistente, então não se consegue observar diferenças importantes entre grupos rápidos, moderados e lentos de execução. Então, para um iniciante, parece que realmente não faz diferença. Já para um idoso, parece ser indicado ou muito indicado que pelo menos numa parte do treinamento a gente peça, oriente, que essa pessoa faça um trabalho de forma veloz, de forma rápida, por dois motivos. Um, para ganho de massa muscular, porque se viu que realmente se aumenta de forma consistente a hipertrofia com movimentos mais rápidos. E outro, que talvez seja até mais importante, pela uma melhora da funcionalidade, que é a melhora da contração muscular, da velocidade de reação, da força explosiva. Então ele melhora a velocidade de reação. Isso reduz muito a incidência de quedas, melhora a qualidade de vida desse idoso. Então, realmente para essa população em especial, parece que a velocidade de contração rápida, principalmente na fase concêntrica, parece ser bem indicada, que pelo menos em uma parte do treinamento a gente oriente esse nosso cliente, esse nosso aluno, a fazer uma parte pelo menos dos exercícios de forma bem rápida, se não a totalidade desses exercícios. Já para pessoas que realmente avançados em treinamento de musculação, que querem uma hipertrofia mais consistente, mais importante, a velocidade
lenta, principalmente na fase excêntrica, parece ser fundamental para resultados mais consistentes, mais maximizados em hipertrofia.